Sorria com alegria, mais uma edição deste quadro que você é apaixonado por ele. Rav Seni responde. E eu recebi uma pergunta de um seguidor muito especial. O nome dele é Gabriel Igal. Ele perguntou o seguinte: Rabino, o que representa os salmos para o povo judeu? Como assim o que representa para o povo judeu? Os salmos fazem parte das escrituras sagradas. Os salmos fazem parte da nossa literatura milenar. O Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, o seu estudo eleva a alma. O estudo do Midrash, da Torá oral, desperta o coração. Mas os salmos lavam o recipiente com lágrimas. Vamos se aprofundar sobre os salmos, a sua força e como nós podemos trazê-lo para as nossas vidas. Não saiam daí. O rei Davi foi o autor dos Salmos, dos Teilim, e ele foi praticamente o sucessor do profeta Samuel, que o ungiu como rei de Israel, no lugar do rei Shaul, que perdeu o seu reinado. O rei Davi, ele não estava vinculado com o luxo do palácio, ele era um homem extremamente espiritualizado. Ele se cercou de profetas e de estudiosos da Torá. E nos Salmos, ele deixou claro a sua mentalidade, a sua personalidade e a eternizou até os dias de hoje. Tem uma passagem no Teilim: Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. O que eu pedi para Deus, ota avakesh, eu continuo pedindo. Shifti beveit Hashem kol yemei chayai. Eu quero sentar na casa de Deus todos os dias da minha vida, lahazot benoam Hashem ulevaker beichalo, para ter prazer da sua presença, o levaker beichalo, e visitar o seu quarto particular. Prestem atenção na linguagem. Achat sha'alti, eu no passado pedi, ota avakesh, e no futuro eu pedirei, continuarei pedindo. Vejam só, no começo, um pedido do passado. Ota avakesh, uma linguagem futura. Por quê? A resposta é que o que ele pediu lá atrás, quando ele não era rei, quando ele era um simples pastor, quando ele era ridicularizado, quando ele foi humilhado, quando achavam que ele era um bastardo, quando todos o desprezavam, qual que era o seu grande desejo? Shifti beveit Hashem. Ficar próximo do Eterno, se espiritualizar. Agora que eu sou rei, e eu estou no palácio, eu tenho poder, eu tenho honrarias, eu sou um grande líder, Otava Kesh, o que eu queria no passado eu continuo querendo hoje. Não é a mudança do status que vai determinar os meus desejos e as minhas prioridades. As minhas prioridades continuam as mesmas. Então o rei Davi, ele não foi eternizado dentro do nosso povo como um grande rei, como um grande líder. Ele não foi amado por todos nós pelo fato de ele ser um grande guerreiro que enfrentou o Golias e o venceu, pelo fato de ele ter sido um rei importante. Não. O que o eternizou e o que gerou um amor e um carinho especial do povo para com ele foram os salmos. E por que ele foi escolhido e ele foi agraciado com o dom para ser o autor dessas poesias, dessas declarações de amor, dessas rezas especiais? Porque justo ele, e não outro personagem, e não outra liderança da nossa história, porque justo o rei Davi foi escolhido com tal missão. Por quê? Por quê? Porque a sua vida foi uma escola. Em todos os momentos de sua vida, em todos os momentos de dificuldade, de perseguição, de glória, ele não deixou de pronunciar o nome do Criador em seus lábios. O rei Davi simboliza a vida de cada um de nós. Altos e baixos,
momentos de glória, momentos de dificuldade, momentos de tensão, momentos de alegria. E em todos os momentos ele jamais imaginava que o que ele estava compondo naquele exato momento seria publicado, seria uma obra difundida. Por isso a veracidade, a emoção, a intenção por detrás de cada verso dos sagrados salmos. A vida dele, ele foi o escolhido por quê? Ele foi testado diversas vezes. E inclusive em algumas passagens ele demonstra isso. Em uma passagem específica, ele deixa claro que Deus o preparou para enfrentar o gigante Golias, o guerreiro dos Filistim, libertando assim o povo de Israel de seu domínio. Ele escreve o seguinte: Gameta Ana Hashem. Ana é uma linguagem de, por favor, me ajude, Ana Hashem, escute a minha voz. Que Gameta Ari, Vegameta Dov, Ika Avdecha. Porque também o leão, também o urso, Ika Avdecha, eu tive que enfrentar. Naquele momento ele estava se abrindo com Hashem. Ana Hashem, por que tantos obstáculos? Eu tenho que enfrentar um leão, eu tenho que enfrentar o urso. Mas logo depois ele percebeu que a sua batalha com o leão, a sua batalha com o urso, o preparou para a grande batalha contra Golias. Ou seja, ele entendeu e ele relatou de uma maneira muito compatível com a realidade de cada um de nós, de que nós somos testados, nós somos preparados. Tudo o que acontece conosco hoje, na verdade, é algo benéfico, mesmo que nós não entendemos o motivo naquele exato momento. Portanto, a sua vida, ela foi uma vida sob medida com cada um de nós que atravessamos esse corredor chamado vida. O rei Davi, ele compôs a maioria dos salmos, mas não foram todos os salmos que existem dentro do livro do Teilim que são de sua autoria. Quem são os outros autores desses capítulos? Aí. Aqui o quê? Tá. Vamos gravar, Rabino? Tá. Que? Aí. Aqui o quê? Tá. Ah, tchau. Tá. Vai. O Talmud, no Tratado de Baba Batra, na página 14, no lado B, relata o nome das personalidades que também fizeram parte dos Salmos. Os Salmos ficaram conhecidos como o livro do rei Davi, mas existem outros capítulos lá que foram escritos antes da compilação do livro de Teilim como um todo. Quais são essas personalidades que também compuseram capítulos dentro do livro do Teilim? Então a Gemara, ela escreve que além do rei Davi, Adam Harishon, o primeiro ser humano da face da terra, Malki Tzedek, Abraão, Moshe, Moisés, Heiman HaEzrahi, Yedutun, Asaf e os 3 filhos de Korach também fizeram parte dessa obra, e o rei Davi reuniu todos eles e acrescentou seus próprios salmos que ele havia composto por inspiração divina em todos os momentos de sua vida, e assim nasce o livro de Teilim. David HaMelech, o rei Davi, ele foi agraciado com dons especiais. Ele acordava antes do sol nascer para rezar, e ele entoava esses cânticos, essas declarações de amor. E quem lê os salmos consegue perceber a magnitude. Tudo se encontra dentro do livro de Teilim. O livro do Teilim é o único livro do Tanakh que é comparado com a Torá, com os 5 livros da Torá. Assim como a Torá é dividida por parashiot, porções semanais, e cada porção ela tem 7 partes, o livro de Teilim também é dividido em 7 partes e ainda se divide em 30 porções, para que cada dia do mês se possa recitar um capítulo e todo mês nós terminarmos o livro do Teilim como um todo. Os salmos, depois das rezas matinais, os salmos num momento de aflição, os salmos quando alguém está doente, os salmos quando você recebe uma boa notícia, os salmos quando você quer uma inspiração, os salmos quando você quer uma resposta. Abrace o livro dos salmos, porque o seu poder é um poder inimaginável. O Baal Shem Tov uma vez escreveu sobre o livro de Teilim, eu vou revelar para vocês o que ele escreveu.
O Baal Shem Tov, vocês sabem quem é? O fundador da Hassidut, do movimento hassídico, que trouxe muitos segredos da Torá numa linguagem mais acessível para aqueles judeus mais simples, mais humildes, que não tinham a capacidade de se aprofundarem no estudo da Torá. O Baal Shem Tov valorizava muito esses judeus menos instruídos. Ele enxergava o coração, ele enxergava a alma, a Neshama, a alma judaica. Uma vez ele falou na frente dos seus discípulos que ele inveja os seus corações e as almas judaicas. Os alunos não entenderam por que tanta admiração e perguntaram para ele, será que ele não estava exagerando? E ele falou, não, eu não estou exagerando e vocês vão descobrir logo o porquê. E foi na Seudat Shlishit, na terceira refeição do Shabat. No Shabat nós fazemos 3 refeições, uma refeição à noite, uma refeição no almoço de dia, e a Seudat Shlishit, a terceira refeição antes da saída do Shabat, é a refeição mais sagrada, é o momento mais especial do Shabat. O Baal Shem Tov sentado na cabeceira da mesa, os seus discípulos ao seu redor, e o Baal Shem Tov revelando os segredos da Torá para todos, e o povo que não conseguia compreender a profundidade das palavras do Baal Shem Tov se reuniam numa sala ao lado, onde eles recitavam os salmos. E o Baal Shem Tov fechou os olhos, e ele estava compenetrado, a sua face estava iluminada. Quando de repente ele abriu os olhos, e o seu semblante emanava alegria e satisfação. Ele pediu para o seu ajudante colocar a mão nos ombros do seu companheiro e que cada um colocassem as mãos um nos ombros dos outros. E eles entoaram uma melodia especial que só era entoada em momentos muito elevados. Todos abraçados. Ai, 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 ai. Hirirai, larai, lai, lai, larai, lai, lai. Hirirai, lai, lai, larai, lai. Hirirai, larai, lai, lai, larai, lai, lai. Hirirai, lai, lai. Ai, 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 larai, lai. E o Baal Shem Tov e os seus alunos estavam concentrados, espiritualizados, se elevando, e eles escutavam palavras que faziam parte do Teilim, dos Salmos. Palavras fervorosas, palavras que fazem parte dos nossos salmos. Shira malot mimamakim kerosicho Hashem. Um cântico elevado das profundezas nós o clamaremos, Hashem. Lamnatzeach mizmor le David. Um cântico de Davi. Todos estavam escutando passagens dos salmos. E essa corrente, ela estava gerando uma energia tão poderosa que se aquilo perpetuasse mais um pouquinho, talvez suas almas sairiam dos seus corpos. E o Baal Shem Tov abriu os olhos. Os seus discípulos perguntaram de quem eram aquelas vozes que eles estavam escutando, os capítulos dos Salmos. E o Baal Shem Tov falou, daqueles judeus mais simples que não conseguiriam acompanhar a aula, mas eles estavam no quarto ao lado, com muito fervor, com muita intenção, com muita paixão, recitando os capítulos do Teilim. E o Baal Shem Tov finalizou. Vocês não têm ideia de como o Criador ama escutar os versículos dos Salmos, principalmente daquelas pessoas de coração puro, daquelas pessoas mais humildes. Os Salmos são poderosos. Os Salmos fazem parte das casas de todos os judeus do planeta e também dos não-judeus. Os Salmos têm a força de anular decretos. Os Salmos têm a força de mudar a natureza. Os Salmos têm a força de inspirar e de transformar a nossa mentalidade. Por isso eu convido vocês a se habituarem, pelo menos uma vez por dia, recitarem os Salmos de coração, sem pressa para acabar. Um momento de meditação, um momento de aprendizado. E se você não entende hebraico, recite em português, recite na sua língua. Inclusive, quem quiser ter acesso aos Salmos em hebraico, traduzido para o português, transliterado e com algumas explicações minhas, o QR Code está aparecendo na tela para que você possa ter acesso a essa obra majestosa, para que você possa ter acesso a essa obra poderosa,
que fez parte dos momentos de maior alegria, dificuldade, adversidade e emoção do maior de todos os reis, um dos maiores líderes do povo de Israel, David HaMelech. Então, sorria com alegria e recite os salmos com muita sabedoria. Fui!